Ni boboia, cabire, oiaba, na beira do mar, chamarei, Iemanjá. Olhai, Mãe Santa, meu canto de dor, feito em seu louvor. Iemanjá, Iemanjá, meu amor. Iemanjá, Minha na beira do mar, chamarei por Iemanjá. Ni boboia, cabire, Iemanjá. Odé, Oxóssi, Ogum, Ajansum, Iemanjá, Eru, Boaô. Vamos começar pedindo licença a toda a nossa aliança, toda a egrégora que caminha ao redor desse livro de todas as mulheres, o manto da Mãe Divina, pedindo essa proteção espiritual para hoje a gente começar a falar sobre o feminino e sobre o que a gente quer para nós mesmas com essa força que a gente precisa, às vezes, tirar de dentro para se tornar a mulher que a gente quer ser para o nosso melhor potencial. Então, cada um com a sua guiança, feche os olhos, inspire e expira, e vai convidando as suas partes, né, a sua criança interior para vir para cá, a sua adolescente, vai convidando aquela mulher que teve a primeira decepção amorosa, ou aquela mulher que teve a primeira decepção profissional, chamando de volta para casa. Casa, lar, é a nossa própria existência, é o nosso próprio ser. Então, convidando esse retorno ao nosso próprio ser, para que a gente possa caminhar inteira e que esse livro possa nos ajudar a dar voz à nossa voz inteira, a dar voz à nossa mulher forte, a dar voz ao nosso coração e aos nossos sonhos, que muitas vezes foram sendo deixados de lado. Boa noite, Bárbara, bem-vinda. Obrigada, Anice. Bom que você veio. Estou abrindo o círculo, pedindo licença a toda a nossa proteção, para que a gente possa caminhar nessa inteireza, que é o que a gente busca quando a gente quer ser a nossa mulher, a nossa jornada do feminino sagrado. E hoje a gente vai trazer um dos temas que vai ser um super exercício. O próximo encontro ele vai ser mais puxado. Esse ele é mais suave, é para a gente se questionar,
Então, acho que vai ter esse um encontro rápido para a gente falar e se perguntar dentro de nós sobre a dádiva ilusória do sucesso. Esse conceito sucesso, que é um conceito que a gente nunca fica bem, principalmente quando a gente está nesse padrão da heroína. A heroína, aquela que vestiu a armadura, que está mais no lugar da heroína da jornada do herói. A heroína que a gente se trai. Então, essa mulher perfeita, essa lenda que muitas de nós, assim, é uma cobrança interna que o patriarcado, o pai, que nós mesmas colocamos. Então, hoje a gente vai olhar de uma forma amorosa para esse capítulo, para a gente falar das expectativas que foram colocadas desde a nossa infância, introjetadas em nós, e que nós mesmas crescemos colocando essas expectativas da gente se encaixar, da gente ser aceita, da gente brilhar, da gente ter sucesso. E quantas vezes essas expectativas são sempre tão distantes e impossíveis. A gente vê mulheres tão famosas que se cobram tanto. Trazendo um exemplo aqui, Anitta. Anitta teve uma endometriose. Endometriose é quando a mulher ela não consegue se comunicar. É uma cobrança tão interna que a mulher ela não consegue se abrir para a sexualidade, que é o prazer. Então, essas expectativas tão altas, que até as mulheres que a gente admira às vezes sofrem, né, de padrões de cobrança, de rigidez, a gente precisa desconstruir, porque a ideia do sucesso foi vendida para o nosso inconsciente para nos aprisionar. Então, hoje vai ser um estudo de reflexão. O que é o sucesso dentro de nós? Quando a gente sai da nossa zona de conforto e a gente vai vestir a nossa armadura para a gente ir para as batalhas da vida, a gente começa a entrar nesse campo minado desse questionamento do que é o sucesso. A gente vai estudar, a gente faz faculdade, a gente recebe título e a gente descobre que um canudo, que 4 anos de estudo, 5 não tem garantia de sucesso. A gente descobre que às vezes uma vida não é garantia de sucesso. E a gente, quantos sonhos, quanto tempo, às vezes a gente perde uma expectativa que nunca é alcançada, que muitas vezes vai nos gerar muitas frustrações e um cansaço, uma exaustão que nos afasta da nossa própria alma. A necessidade de agradar ao próximo, a necessidade de fazer tudo direitinho, de ser a melhor, de nunca tá bom. O famoso perfeccionismo, que é feminino, porque muitos homens não conseguem ser perfeccionistas, mas nós mulheres assumimos essa perfeição que a gente precisa fazer de novo, escrever de novo, repetir o trabalho, o projeto, o sonho, nunca está pronto. E quando a gente se vê, a gente está exausta e cansada, porque o sucesso é ilusório. E quanto mais às vezes a gente caminha para ele se afasta. Então a gente corre, 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 ele se afasta. E quando a gente consegue completar aquele curso que a gente fez, e aí quando chega no final daquele curso, quando chega no final daquele mestrado, quando chega no final daquele projeto, a gente fala, não tá bom, eu preciso de mais. Eu preciso estar sempre precisando de mais, porque nunca é bom o suficiente. É,
Aí, aqui eu vou pular um pouco o livro, mas aqui fala, né? A gente está sempre fazendo malabarismo. A gente está sempre tentando, né, botar a próxima expectativa, seja cuidar das crianças quando se tem filho, fazer compras, cuidar da agenda de todo mundo, porque a mulher também precisa ser assertiva para o outro. A gente tem que olhar, saber a necessidade dos filhos, saber a necessidade do marido, saber a necessidade dos nossos pais, dos nossos amigos, e a gente precisa ser assertiva, independente e pensante. Desfrutar da recompensa dos seus esforços, dinheiro, um carro, roupas e um título, ela está no topo do mundo, está se divertindo e é poderosa. Então, isso também faz parte de uma ilusão. A gente precisa, né? É como se a gente precisa se sentir poderosa. E vou questionar também, já trabalhando, o que é se sentir poderosa? Que também vai estar junto do sucesso. Às vezes, assim, a gente se sente poderosa um dia, né? E tá lá, e compra roupa, faz o cabelo. E aí, isso vai caminhar junto da síndrome da impostora, porque nunca tá bom, porque tá sempre precisando de mais. Então, nunca tá bom. A nossa heroína, quando ela chega nesse lugar, às vezes ela fala assim: ah, eu consegui tudo que eu queria. É, encontrou o seu tesouro. Aí ela vai no caminho da independência, publica um romance, monta uma exposição, supera os homens na corrida de 200 metros, consegue patrocínio para sua peça, monta um escritório, escala sua primeira montanha. Ela conquistou o poder, ela conquistou o sucesso no mundo exterior com os quais sua mãe apenas sonhava, ela chegou lá. Ela superou a mãe. Ela foi, né, na luta incansável de ser melhor que a mãe, a heroína, quando está nesse lado do herói, da jornada do herói, ela veste as armaduras e vai fugir do feminino. Então, ela vai virar o poder e o sucesso. E aí, ela vai falar, né, das falhas do feminino, de uma mulher que chegou no teto de vidro da- do mercado de trabalho em Nova York. E aí, ela foi uma das 50 executivas a serem observadas como CEOs em potencial, enquanto ela equilibrava a jornada de 12 horas de trabalho com uma rica vida familiar. Ela valoriza muito o apoio que recebe da família, que inclui o marido, disposto a ajudar com as exigências da criação dos filhos, e uma funcionária doméstica em tempo integral. No entanto, ela teve que fazer sacrifícios, essa mulher. Até um dia que ela entrou na sala do terceiro ano do seu filho e a professora fala: ah, então você é a mãe, o Alexandre, filho dela, tem mãe. E aí essa mãe se sente horrível. Por quê? Se você quer crescer em todos os aspectos da sua vida, você vai precisar fazer concessões e você vai precisar ver as suas prioridades. E essas prioridades vão ter que ver o que realmente importa para você, se é crescer profissionalmente, se colocar nesse mulher dessa grande empreendedora, ou se você vai conseguir ter a mãe que você não vai dar conta de tudo. É, E aí a Maureen coloca: não acho que seja diferente do que os pais sempre enfrentam. As coisas que você perde são os momentos seus ou para si mesma. No entanto, você tenta viver com essas prioridades. Os homens, eles estão muito condicionados, assim, eles têm as prioridades deles bem definidas, né? A gente que tem culpa quando a gente abre mão de ir para a escola, para a reunião do filho, porque isso vai entrar no julgamento da boa mãe, da boazinha, da boa mulher, daquela que tem que ser boa, porque a mulher tem um padrão da boa, a boa menina, a boa mãe.
que isso também foi introjetado. E como a gente não vai dar conta de ser boa? E que padrão de sucesso é esse que a gente tem que abraçar? Esse lugar que a gente tem que ser boa em tudo que a gente faz? A gente tem que dar conta do casamento, a gente tem que dar conta da casa, a gente tem que cozinhar, a gente tem que ser uma máquina quase perfeita. E nisso, tá tudo certo você colocar a sua carreira antes, mas você vai saber que sempre vai ter uma crítica de ser boa mãe, de ser a mulher que, que alguns vão invejar ou depreciar. O mundo vai ser sempre hostil às suas escolhas, às escolhas do feminino, seja qualquer que seja o seu desejo mais profundo, o mundo vai ser hostil às escolhas do feminino. E aí, essa essa mulher vai ter que sempre que lidar o que que é o sucesso, que é importante, não vem do outro, vem de dentro. A reação mítica à feminina, ela vai trazer isso, que é um conceito que surge. Esse livro é escrito como uma resposta às mulheres de 1950, provavelmente a Murray é dessa época, filha de mães de 1950, que são desse pós-guerra, pós-revolução, que os homens vão para o mercado de trabalho e as mulheres entram num lugar muito triste, que é a mulher que fica em casa e que ela fala com muito desdém, mas que eu vejo que não é só dessa fase dos Estados Unidos, porque eu identifico mães ainda trabalhando nesse padrão da mulher que fica em casa, da mulher que o marido que paga as contas, da mulher que ela começa a ficar sem voz. É a mística feminina. E que vai trazer, depois dos anos 50, essa rivalidade maior das mães que ficaram em casa, que bebiam, que não trabalhavam e se sentiam insatisfeitas porque elas não podiam entrar no mercado de trabalho, porque elas ainda enfrentavam muitas, muitas, muitos desafios, muitas barreiras, enquanto nos anos posteriores aos anos 50, os anos 80, as mulheres elas já vão para o mundo, elas já têm a abertura no mercado de trabalho, elas já conseguem superar as suas mães. Nos anos 50, quando a mulher trabalhava, ela estava pagando as contas, era assim, ela tinha uma necessidade de trabalhar, mas ela não ia muito construir a carreira, porque em algumas faculdades ainda não aceitavam essas mulheres. Então, em 1980, começa a ideia da mulher, da supermulher, que é bem recente, que são as mulheres que se tornaram dependentes tanto dos homens que a sustentavam, quanto dos filhos que criavam. O poder que não podiam alcançar no mundo masculino exterior era compensado pelo poder que exerciam na sua família. Isso que ela está falando aqui, ela está falando dessas mulheres da mística feminina, que eram as mulheres que elas conquistavam esse poder dentro de casa, porque era o único poder que lhe restava. Então, eram as donas de casa. E essas donas de casa, como elas eram às vezes infelizes, e elas reproduziam uma coisa que ela vai chamar de manipulação, controle, sem levar em consideração os sentimentos dos outros. O machismo materno. O machismo materno vem dessas mães que não tiveram mães direito, que foram totalmente castradas e reprimidas, que não puderam fazer os seus sonhos, que não tinham espaço e que surge mais ou menos depois dessa revolução, depois da guerra, depois da Revolução Industrial, porque a mulher ela sempre foi colocada no lugar abaixo dos homens. Então, as mulheres não tinham os direitos de ter carreira, de terem o seu brilho, os seus sucessos.
Dessas épocas, se você forem enxergar, tem poucas... as atrizes são muito sexuais, as escritoras são muito menores, são filósofas que os homens, são mulheres muito fortes quando aparecem, as pintoras também. São muitos pintores homens, poucas pintoras mulheres reconhecidas. Essa inveja, que é do patriarcado, é chamado de machismo materno. Esse controle, essa perfeição exigida do lar e das crianças, essa insistência em que ela sempre tivesse razão, era sua versão do machismo, seu equivalente supervirtuoso da força e do poder masculino que ela usava para combater ou mascarar sua vulnerabilidade, sua dependência econômica e sua depreciação pela sociedade por si mesma. Na falta desse poder masculino na sociedade que essas mulheres representavam, que era o único poder reconhecido na época, ela obteve seu poder na família, manipulando e negando os sentimentos dos homens e crianças, inclusive escondendo seus próprios sentimentos reais por trás daquela máscara de retidão superficial, dura e doce. Esse lugar dessa mística feminina, desse machismo materno, que é a mãe, as mães que são machistas, as mães que competem com as filhas, as mães que são extremamente frias, que são manipuladoras, que são as famosas mães terríveis, as mães que são agressivas, as mães que às vezes elas apontam o dedo da cara e elas falam, você vai, elas querem empurrar a filha para não serem como elas, porque existe o amor. Só que, ao mesmo tempo, elas não sabem incentivar. Então, essas mulheres que não sabem incentivar as filhas, elas vão mandar mensagens dúbias para as filhas, porque, ao mesmo tempo, tem uma competitividade profunda desse machismo materno, de não reconhecer quando a filha quer ir para frente, de não aprovar, de não incentivar essas mães, essas filhas. E essas filhas ficam apavoradas porque elas reconhecem o machismo materno. Ontem eu estava conversando, a sorte de ter a mãe viva e a minha irmã. A gente estava conversando com a nossa mãe, que foi uma mãe que teve muito esse machismo materno, por isso que eu estou aqui trabalhando esse livro. E, e a minha mãe, com, né, seus quase 80 anos, podendo assumir a ausência, a falta que ela tinha, assumir que ela não conseguia incentivar, assumir que ela não podia, porque ela nem sabia, porque faltou para ela. E a gente, quando a gente não se trabalha nessa consciência de a gente começar a ter empatia para uma geração que não conseguia, que ainda tinha muitas travas, que ainda tinham muitos bloqueios, bloqueios a nível inconsciente, muitos medos de tentarem, né, fazer rupturas bruscas, porque você precisa ser aceita, precisa encontrar o seu lugar, você quer a proteção, ensinaram para a mulher que a mulher precisava disso. Essas mães, elas não conseguiam. E a gente precisa trazer a consciência de olhar para as nossas mães e entender que, às vezes, a falta de apoio e de incentivo que elas reproduziram foi porque elas mesmas não tiveram filhas de mães sem mães. Elas mandam essa mensagem para as filhas: não faça o que eu fiz, porque elas têm uma dor. Nenhuma mãe quer que a filha seja tão infeliz quanto ela, por mais que ela não demonstre. Por isso que a leitura dessas mães às vezes é tão dual, tão dúbia, que a mãe não demonstre esse amor. Nenhuma mãe, porque faz parte da evolução sistemática, sistêmica, que você queira o melhor, as melhores possibilidades, mas às vezes a mensagem não sai, né? A forma de agir não sai.
E aí, essas mães que confundem as filhas têm também uma questão de uma dor, que as filhas que têm mães terríveis vão sentir muito mais profundamente. Será que eu estraguei a vida da minha mãe? Será que os filhos arruinaram a vida dela? Será que essa mulher tinha sonhos? Será que essa mulher era horrível? Né? Vão se perguntar, será que ela era horrível? Olhar para a mãe sem máscara. Será que a sua vida estaria arruinada por essa mulher? A depreciação e a autoaversão da mãe convenceram a filha a não se parecer nada com ela. Como a gente foge, às vezes, do espelho da nossa própria mãe. Em vez disso, ela seria perfeita. Então, quando a filha decide fugir desse espelho da mãe, ela coloca a armadura do patriarcado, ela veste a jornada do herói do Campbell, para ela ir para o mercado de trabalho feito os homens. Notei que as mulheres que se sentem menos seguras de si mesmas, como mulheres, a sombra da autodepreciação da mãe. Aquela mãe que não se sentia bem o suficiente consigo mesma para amar fortemente uma filha. Como uma mãe que não se ama pode amar a sua filha? Como uma mãe que não se ama pode incentivar a forma que a filha vai ser? Tem uma probabilidade maior de cair na armadilha da supermulher. A armadilha da supermulher, tentando ser as mães perfeitas, que as suas próprias mães não foram, e também ser perfeita no trabalho, de um modo que os homens conhecedores desde a infância desses jogos não tentam ser. Esse machismo feminino, transmitido de mãe para filha, esconde o mesmo auto-ódio inadmissível, a mesma fraqueza e as mesmas sensações de impotência que o machismo esconde nos homens. Auto-ódio, raiva de si, inadmissível, a gente nem consegue assumir. Fraqueza, sensação de impotência. Quem reconhece isso em si? Infelizmente, no esforço para não serem nada parecida com as suas mães, mulheres jovens se tornam como homens. Elas condicionaram a sua autoestima, a sua identidade, o seu valor próprio aos padrões masculinos de produção. Então, vamos agir que nem homens, vamos ser que nem homens, bons, trabalhar, estudar, perfeição, copiar, escrever atrás de outro, não tá bom, preciso fazer de novo, eu preciso fazer de novo. No início, seus êxitos eram inebriantes. Entretanto, quanto mais bem-sucedidas se tornavam, mais exigências de tempo, energias eram feitas. Os valores femininos em relação ao relacionamento e ao cuidado com o outro foram deixados em segundo plano, atrás da conquista de objetivos. E muitas mulheres começaram a sentir que nunca poderiam ser boas o suficiente. É, E aqui ela fala de uma mulher que trabalha muito, uma arquiteta, que gosta do trabalho dela, tem um trabalho criativo, mas que fala, né, quando o pai voltava para casa, ele tinha quem preparasse as refeições dele, ele tinha as roupas arrumadas, ele tinha tudo pronto ali. Eu acho que no Brasil, essa situação, ela é para uma minoria. Mas isso fica no nosso inconsciente, porque os homens ainda têm muito, a mulher às vezes faz tudo, e como ela não sabe receber de volta quando o homem, quando ela chega cansada do trabalho e o companheiro não fez a comida e a casa está suja, como a mulher se responsabiliza. E aí
ela fala, né, que ela queria mesmo era ser igual ao pai dela, que quando chegasse em casa tivesse a comidinha feita pela esposa, a roupa de cama, tudo limpo, a roupa lavada, sem nenhum trabalho. E que ela, a única sensação que ela tem de ser feliz é dela ser duas, para ela conseguir manter a carreira e o trabalho. Eu amo o meu trabalho, eu amo a minha família, mas eu quero que alguém cuide de mim. E sobre essa necessidade de ser igual ao pai, que, é, que a heroína queria ser igual ao seu pai e não valorizasse alguém que cuidasse dele. Ela queria alguém que cuidasse dela. Alguém amoroso e carinhoso que ouvisse suas angústias, massagens no seu corpo, apreciasse os seus sucessos, né? Porque o pai faz uma vitória. Nossa, que maravilhoso, que orgulho a gente tem do pai e que faz vezes que falta de referência a gente tem das nossas mães. Elas querem uma relação, na verdade, não é com o pai, é com o feminino por detrás desse pai que tem sucesso, porque a sombra desse pai, né, por detrás de todo grande homem, existe uma grande mulher que está abdicando dos seus sonhos para cuidar, para alimentar, para nutrir, para ouvir, né, esse lugar da mulher que está na sombra. Porque, na verdade, para a gente ter essa heroína, a gente precisa essa heroína no lugar do Campbell, no lugar da mulher que vai, veste armadura para ir para as batalhas, que é o que a nossa jornada da heroína não quer. A nossa jornada da heroína vai buscar essa força dentro de si, tendo uma nova relação com o tempo e com o feminino. Mas o que que falta para essa mulher exausta? A relação com o seu feminino. A relação com o feminino é o que vai dar um bug enorme quando a mulher começa a entrar em crise, em depressão, em tristeza, em qualquer manifestação de dor. Essa mulher, ela está numa profunda ruptura com esse feminino. Elas querem descansar, serem aceitas pelo que são, não pelo que fizeram. Há um enorme anseio pelo que parece perdido, mas elas não sabem o que está faltando e por isso preenchem a dor com mais atividades. E isso a gente vai entender agora pela grande fingidora, que eu acho que na época não tinha ainda, quando surgiu esse livro, a ideia da impostora. Então é a grande fingidora que ela coloca aqui, que é a eterna sensação de vazio que a gente precisa preencher. A eterna sensação de vazio é a falta dessa relação com o profundo feminino que a gente fugiu, que a gente ficou com medo, que a gente negou, porque ele era feio demais, ele estava sujo demais. E a gente não entende que essa sensação de vazio, que é da impostora, que está sempre buscando, é a ruptura com o mais profundo da alma, com o self, com a ligação com o nosso sagrado, com o que representa toda essa figura do feminino, que é o que a gente quer reconstruir com essa jornada da heroína. E aí, a nossa heroína, que aprendeu a ter um bom desempenho, por isso, quando sente algum desconforto, se ocupa em vencer o próximo obstáculo. Isso é a sombra da jornada da heroína. Eu me vi muito, desde a primeira vez que eu li esse livro, eu falei: ah, entendi, porque eu estou sempre buscando. Porque você precisa sempre de um novo desafio. Você não consegue descansar, você precisa de movimento para achar que você está sendo preenchida, porque existe um vazio de não se ouvir, existe um vazio dessa força do feminino. Então, a gente precisa de um diploma, de uma posição mais prestigiosa, de mudanças de casa, um caso sexual, mais um filho,
ela acalma a sensação de vazio, massageando o próprio ego com mais atos heróicos e realizações. Ela se encanta com os elogios que as vitórias lhe trazem. Existe uma descarga de adrenalina associada à conquista de um objetivo. E esse barato mascara a profunda dor de não ser suficiente, porque a gente está sempre tentando preencher o vazio existencial de não ser suficiente. Ela mal percebe a decepção depois que seu objetivo foi alcançado, pois já estava focada no próximo. Quem nunca estava fazendo um curso, já está pensando no outro, e você nem. Isso tem algumas cartas de tarô que falam sobre isso. Você não consegue nem celebrar a sua abundância, você não consegue nem celebrar a sua vitória, porque você precisa ocupar, assim, então o que eu vou fazer agora? Então qual é o próximo passo? É uma ansiedade. Inclusive, a crise de ansiedade tem muito a ver com essa heroína que está fora do seu feminino, que é fora do seu eixo, do seu centro. A necessidade de manter-se ocupada e produtiva, que é o que vai sedar, que vai deixar obscurecido a crescente sensação de perda. O que é essa crescente sensação de perda? Ela conseguiu tudo que ela se propôs, ou deixou de lado, porque a gente vai se propondo, deixando de lado, perdendo interesse, porque também é uma fuga, mas a custo de um grande sacrifício da sua alma. Porque a gente, será que é o chamado da alma? Qual é o chamado da alma? Sua relação com o mundo exterior é distante. Então, vamos trazer aqui agora. Como eu posso fazer minha relação com o mundo interior mais próxima de mim e me fortalecer? Voltando para o livro, isso a gente deixa, mas fica com essa questão. Como essa relação com o mundo interior pode te fortalecer? Voltando para dentro, para o ser, para o prazer, para o estar gostando do que se faz, estar presente. A presença ajuda a você trabalhar esse lugar do que é verdadeiro. A relação da heroína, a total dependência da sua mãe ao marido e aos filhos para se sentir realizada, fez com que ela se sentisse que precisa ser mais independente e mais autossuficiente do que qualquer homem para conseguir qualquer coisa. Ela não vai depender de ninguém. Ela se conduz incansavelmente até a beira da exaustão. Ela esquece como dizer não. Tem que ser tudo para todas as pessoas. Ignora sua própria necessidade de ser cuidada e amada. Ela está fora do controle. Sua relação com seu masculino interior se tornou distorcida e tirânica. Ela nunca deixa de descansar. Ela nunca se deixa descansar. Ou ele, o tirano interno, o ânimos interno que se virou contra o feminino, a figura masculina distorcida dentro de nós, que aponta o dedo e você precisa fazer, você não é boa, você não consegue, seja perfeita, você não está sendo boa o suficiente, você não vai descansar, você não pode parar. Então, a heroína se sente oprimida, mas não compreende a fonte da sua vitimização. A gente está tão exausta, tão cansada, nunca tá bom. Começa a desconfiar. Qual é a fonte dessa vitimização? O mito da dependência, né? A gente tenta ser independente, mas na verdade essa independência é verdadeira quando a gente passa por cima da gente. A vulnerabilidade, né? Eu não posso pedir ajuda, é orgulho. Eu não posso me mostrar frágil, é orgulho, é ego. Eu não posso descansar, eu não posso parar. Eu tenho que fazer ser boa. Eu não estou me ouvindo.
E aí ela vai trazer a história da Joyce, uma professora de literatura, que ela era assim, sempre parecia ter mais idade do que eu tenho. São as crianças sábias, né? Aquelas crianças que falam, meu Deus, essa menina tem resposta para tudo. Ajuda a mãe, ajuda o pai, é boa irmã, cuida dos irmãos, sabe dizer a coisa certa. A minha amiga tem uma filha que ela pede conselho. E a menina, assim, a psicóloga tem 10 anos, psicóloga da mãe. Isso é um lado maravilhoso, mas assim, também é um lado de se estranhar. Vai bem na escola, os professores gostam, era sábia para minha idade. Não lembro de brincar muito durante a infância. Eu era muito séria, lia muito. Minha mãe estava sempre zangada com meu pai por alguma coisa, então eu tentava apaziguar os incêndios. Ó, essa criança ela já está toda errada na linha sistêmica dela. Ela já está no lugar, ela sai do lugar do filho, ela já entra no lugar meio que da mãe, do pai. Tem um outro perfil aqui, a filha perfeita, a filha do pai, a filha do pai. Essas crianças assim que se identificam são boas alunas, são as CDFs da sala, não têm muitas amigas porque estão muito ocupadas lendo ou estudando ou tendo que ser perfeita, são as mulheres que têm a ver com a deusa Atena. A deusa Atena, ela nasce do cérebro de Zeus. Ou seja, Zeus tira ela da mãe, coloca na cabeça, ela nasce do cérebro, ela é mental. Esse mental é desconectado com o feminino. E esse feminino, ele vai para o mundo é, sem ser criança, sem ser mulher, porque tá o tempo inteiro dizendo que ser perfeito. E aí essa mulher se toca e fala: meu pai queria que eu fosse forte, então eu fingia que era. Orgulho, né? Eu sou forte, eu dou conta. Tá toda encalacrada, toda dilacerada por dentro, mas veste a carapuça. Mas, na verdade, eu era dependente, carente e desejava atenção, mas fazia que ele queria que eu fizesse. Eu estava carregando nas costas algo que era pesado demais para mim. Aprendi não os passos de como ser um herói, mas apenas a fingir ser heróica. Agora fico exausta quando alguém me pede para fazer algo que eu não quero fazer, comitês, conferências, artigos, tudo se torna um suplício. Eu não tinha escolha quando eu era menina, então agora eu me ressinto quando me encontro em situações que não tenho escolhas. E quando um colega homem começa a falar sobre as escolhas que ele teve na juventude, fico furiosa. Joyce pode não morar mais com os pais, mas na sua vida interior ainda é controlada pelo seu pai. Ela continua a ter o domínio sobre a sua energia, ele continua a ter o domínio sobre a sua energia vital. Ainda atrai. Ele se tornou o homem interior que continua a negar seus desejos e suas necessidades e que a usa para os seus próprios fins. Ela se sente exausta por não ter suas necessidades atendidas. Terá de se libertar dessa imagem destrutiva do pai antes de poder abrir mão do papel da grande fingidora, grande impostora. A mulher não se conforma com a traição do pai enquanto não reconhece que tudo o que ele conquistou foi tentando agradar seu pai internalizado. Para a perfeitinha, né? Vamos ser disruptiva. Você conquistou para quem? E isso vai muito no ego, né? Ai, porque eu quero ser uma mulher livre, eu quero ser uma mulher independente, mas eu me atropelei, eu não me senti valorizada. Eu fiquei horas sem dormir, quando, na verdade, eu vou contar a história de uma mulher que eu conheço e que me chocou, assim, e me fez, assim, não quero ser essa mulher. Foi uma mulher que dedicou, assim, mais de 20 anos de carreira na TV Globo. Ela nunca conseguiu a promoção que ela queria. Ela nunca chegou no lugar que ela queria. Ela nunca conseguiu um relacionamento que ela queria porque a profissão dela estava em primeiro lugar.
ela era uma mulher sozinha, com um cachorro, e extremamente amarga. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa mulher que brigava, tinha muitas questões com muitas pessoas, extremamente competitiva, ela estava tentando agradar quem, quando na verdade a vida dela estava totalmente infeliz. Ela chegou, sei lá, com os seus 60 anos, tomando, né, remédio, foi fazer curso de aromaterapia, foi tentar fazer uma curva, mas aí também já era um pouco tarde para resgatar a vida. Então a gente precisa ter esse despertar desse pai tirano interno cedo, enquanto há vida, para a gente, quanto mais cedo, melhor. Clarissa Pinkola sempre fala que sempre há um retorno, porque a jornada da alma de cada uma é o processo. Mas quanto mais cedo, eu identifico que é melhor, porque viver é bom. Viver e ser livre e dominar essa força é bom, da consciência. O pai sempre vai ser o primeiro traidor. No livro da donzela, Mulheres Correm com os Lobos, tem o último capítulo, é a donzela sem mãos. A donzela sem mãos foi traída pelo pai que vendeu ela para o diabo. A primeira traição do feminino. Por quê? E quantas histórias no próximo capítulo, que as mulheres fortes podem dizer não, que vai ser um capítulo bem assim. Semana que vem vamos se juntar, porque é um capítulo assim descascador de cebolas. Eu acho que essa semana eu até ia fazer junto, mas eu falei, não, vou fazer uma coisa de cada vez para poder assimilar, integrar. Vai ter a história da Ifigênia, que são as das histórias da traição do masculino pelo próprio pai. O pai oferece ela e ela é salva pela deusa Artemis. Então, o pai oferece ela porque o rei inventa de afrontar a deusa Artemis, que é a deusa da caça, e aí, para pagar a sua ofensa, ele oferece a filha virgem. Mas Artemis, como mulher, transforma aquela mulher em uma deusa, ela transforma ela numa ninfa, e ela sacraliza aquela mulher que foi traída pelo masculino. Então, muitas das vezes, das primeiras traições, são essas traições da energia do pai, porque o pai é aquele que vai, seja, é, seja desvalorizar a nossa sexualidade, seja não dar ouvido, seja não dar incentivo, seja falar, né, ter essa rivalidade assim que ele tem a vida, que a gente não vai chegar, porque a figura do masculino está em outro lugar que a da mulher, e que a gente tem que estar trabalhando para se desconstruir nesse lugar, mas essa figura do pai, ela é sempre a primeira traição do feminino. Então, olhar com amor toda a nossa história e honrar, mas saber disso, porque isso faz parte da psicologia junguiana, pós-junguiana das mulheres, assim como o feminino é machucado primeiro pela figura do pai. Aí a gente vai vir aqui e aí ela vai trazer a reconstrução, a cura desse feminino, que para o Jung, que a gente fez na meditação do encontro com o pai, né, da separação do pai, que é o ânimos. Jung diz que o processo criativo em uma mulher nunca poderá se concretizar se ela permanecer capturada em uma imitação inconsciente dos homens ou se identificar com o masculino inferior em seu inconsciente. Ele definiu o masculino como a habilidade de saber qual é o seu objetivo e fazer o necessário para alcançá-lo. Se permanecer inconsciente em uma mulher, esse masculino interior vai persuadi-la de que ela não tem necessidade de se explorar suas motivações ocultas e incitá-la a uma busca cega por seus objetivos conscientes, o que naturalmente a libertará da árdua e nada surpreendente tarefa de descobrir seu verdadeiro ponto de vista individual. O mito de nunca ser suficiente. E isso é o que a gente precisa trabalhar. É o exercício de hoje. Quando o masculino inconsciente assume o controle, a mulher pode sentir que não importa o que ela faça, porque ela é nunca suficiente.
E isso, quando a gente é nunca o suficiente, a gente é muito insegura, isso é a prova que o nosso ânimos, o nosso homem interno, a figura que a gente leu do nosso pai e da nossa mãe, que vai apoiar, que vai incentivar, na verdade, é um tirano. Ele fala: você não é boa, você não vai conseguir, você não está pronta, você precisa estudar mais, você não faz nada. Se eu estou escrevendo, meu motivador me diz que eu deveria estar visitando mais clientes. Se eu estou visitando clientes, ele me diz que eu deveria me ocupar com o meu livro. Você está sempre, se eu estou fazendo alguma coisa, você precisa fazer mais, você nunca para. E aí, uma das razões para essa sensação de eterna insuficiência é que coisas demais exigindo tempo e energia das mulheres, principalmente se elas têm filhos pequenos, o tempo é uma mercadoria escassa e há limites para a energia de uma pessoa. Porém, a maioria das mulheres não gosta de admitir que tem limites e que tem dificuldades de dizer não. Encorajo minhas clientes a levar no bolso cartões para lembrá-las de diversos modos de recusar pedidos. Também é útil mantê-los nas gavetas da escrivaninha. Agradeço, obrigada, terei que pensar um pouco, hoje eu não posso, estou ocupada, pequenas desculpas a seu favor que podem te ajudar. As mulheres não gostam de desapontar aos outros. Por isso, muitas vezes dizem sim, sem considerar como isso afetará a sua vida. Como vocês fazem isso? Quantas vezes a gente diz sim, querendo dizer não, e isso é uma grande traição? A maioria das histórias da heroína se passam na primeira metade da vida, quando a mulher constrói uma identidade e se estabelece como alguém no mundo. Essa tarefa envolve sair para o mundo, adquirir habilidades, alcançar excelência. Isso se torna parte da sua identidade. Esse trabalho, seja com ele qual for, quando escolhido conscientemente, é para todo o processo de construção da alma que resulta numa personalidade que não só tem mais a oferecer, como também precisa menos compulsivamente de outras pessoas. Isso lhe dá confiança em seu poder de escolha e de ação, além de uma noção da própria autonomia. As mulheres devem alcançar a autonomia antes de conquistar a plenitude. Examinar o significado de autonomia muitas vezes envolve descartar velhas ideias de sucesso. Autonomia versus sucesso. O que é o sucesso? Mas como a autonomia nos torna independentes. Muitas mulheres sacrificam grande parte da alma em nome da realização. As recompensas da jornada exterior podem ser sedutoras, mas em algum momento a heroína desperta e diz não ao heroísmo. Do ego. Essa recompensa tem cobrado um preço muito alto. Então, a heroína pode dizer não aos padrões da supermulher no trabalho ou da casa, quando se sente bem consigo mesma como mulher. Qual é a nossa intenção? Vamos nos sentir bem como mulheres? Quando a gente se sente bem como mulher, não é o chefe que fala, você não é boa, que vai afetar. Não é que você precisa faltar ou desmarcar uma reunião porque você está com cólica e passando mal. Não é porque você vai dizer não para sua amiga que você está sendo ruim. Você está se respeitando como mulher. Você precisa, como mulher, reconhecer as suas limitações naturais. Isso pode, inclusive, envolver sair de um emprego e abrir mão do poder e do prestígio para voltar a sentir. Se priorizar, priorizar o seu sentir. Se você não está sentindo, alto lá. A Clarice Pinkola Stage, ela coloca, né? Quando você não está sendo nutrida,
Será que esse lugar é o seu lugar? Quando você não está sendo alimentada? Quando você está entre amigos que não te escutam? Será que esse é o seu lugar? Quando você está sentindo, esse é o seu lugar? É. E você também pode decidir que você não precisa ter a casa mais limpa do mundo e que seus filhos e seu marido podem começar a fazer as partes deles nas tarefas de casa. Tem mulher que não consegue, isso é muito forte, né? Passar para os outros as funções e as tarefas porque nem acredita. Óbvio que a pessoa vai fazer do jeito dela, mas a gente precisa passar para não ficar com tudo sobrecarregado. Encontrar a dádiva interior do sucesso exige sacrificar falsas noções de heroísmo. Você está pronta para sacrificar falsas noções de heroísmo? Quando consegue encontrar a coragem para ser limitada e para perceber que é suficiente exatamente como é, a mulher descobre um dos verdadeiros tesouros da jornada da heroína. Ela pode desapegar dos caprichos do ego e encontrar contato com as forças mais profundas que são a origem da sua vida. Ela pode dizer: eu não sou tudo, mas eu sou o suficiente. Ela se torna real, aberta, vulnerável e receptiva a um verdadeiro despertar espiritual. Então, eu vou botar aqui uma música, a gente vai só fazer uma afirmação, e essa afirmação a gente vai fazer durante a semana inteira. Se perguntando, né, escrevendo num caderninho, o que é o sucesso para mim? O que eu sou boa? Reconhecer as suas qualidades. Não vai falar de defeito, é só qualidade. O que é o sucesso? O que eu sou boa? O que eu gosto? O que me dá prazer? Então, vamos fechar os olhos rapidinho. E a cada inspiração, vocês vão sentir uma energia dourada que vai entrando pelos pés, pelo nariz, inspirando amor e exalando o velho. Inspirando vida e exalando a energia baixa. Inspirando pelos seus pés, as suas pernas, sentindo seus quadris, sentindo seu coração. Inspirando, sentindo seus braços, sentindo os seus ombros, sentindo o seu chakra cardíaco. Inspirando, solta o ar, balança um pouco o corpo. Você vai andando pelo corredor. Um corredor escuro. Você vai vendo uma luz no fim de um túnel. E você vai caminhando para essa luz. Nessa luz tem um espelho. E você vai se olhar, é o espelho da sua alma. Inspira. Percebe o seu cabelo. Percebe os seus olhos. Percebe como você se vê. Sente no seu corpo. E agora você vai falar para você mesmo,
Não é um espelho, é você. Você está se vendo. Eu me amo do jeito que eu sou. Inspira. Eu sou perfeita do jeito que eu sou. Sente no seu coração, sente nos seus olhos. Fala para você. Eu sou perfeita do jeito que eu sou. Eu me amo do jeito que eu sou. Tudo em mim é perfeito do jeito que é. Eu me amo. E olha, sente seu corpo. Eu me amo inteiramente. Sente a sua presença, a cada molécula, a cada fio de cabelo. Eu me amo. Eu sou perfeita do jeito que eu sou. E tudo que eu faço é suficiente. Tudo que eu toco é suficiente no meu amor. Eu me amo do jeito que eu sou. E eu amo tudo que eu faço. Eu respeito. Agora vocês vão falar para vocês, falando o nome de vocês. Querida eu amo tudo em você, porque eu agradeço e eu honro a sua história. Eu agradeço os seus esforços. Eu agradeço todas as batalhas que você travou até aqui. Mas por amor a mim, eu vou me respeitar e me ouvir de hoje em diante. Por amor a você, eu vou me respeitar e me ouvir de hoje em diante. Abrindo espaço para o meu mais profundo eu, para o meu sucesso interior. Sente um foguinho no seu coração, sente reverberar esse amor. E vai se abraçando, se acolhendo, voltando desse corredor para o seu próprio corpo, para onde você está. Sente a sua presença, um sorriso no rosto. Sente agora o amor por você, a alegria de ser você, a lembrança dos bons momentos. Se perguntando se agora você precisa fazer o que para ser mais feliz? Ter mais tempo, descansar, começar aquele projeto do jeito que dá, trabalhar na bagunça, não se preocupar com tanto. Tudo é perfeito em meu mundo. Tudo é perfeito em meu mundo. Eu sou o suficiente. Tudo é perfeito em meu mundo. Eu me amo do jeito que eu sou. Tudo é perfeito em meu mundo. Se abraça, sente esse amor por você. E nessa próxima semana, olha no espelho e faz essas afirmações. Tudo é perfeito em meu mundo.
eu me amo por amor a mim, eu sou suficiente, e que eu preciso priorizar para escutar minha voz interior, dar espaço, me ouvir, me acolher. Então, eu vou encerrar com essa energia de amor e muita luz, desejando uma boa noite de descanso para vocês, com amor e alegria. Semana que vem vai ser mais forte, porque vai ter muita ruptura. Então, tenha uma semana leve e qualquer coisa, fala comigo, me manda mensagem. Até lindas. Nhaque. Boa noite.